Olá, a Lesp Conecta está no ar e hoje a gente vai falar de um programa muito importante. Na verdade, uma linha de crédito que está sendo muito importante para os pequenos empreendedores durante a pandemia. Eu vou conversar com a Regina Fernandes, ela já está com a gente. A Regina, ela é contadora e responsável técnica do escritório de contabilidade Capital Social, para a gente entender como é que funciona. Regina, muito obrigado pela sua presença e por essa oportunidade aí de esclarecer os nossos telespectadores. Tudo bem? Hoje eu vim falar aqui com vocês um pouco sobre o Pronamp, né? Como você já fez a abertura aí, Jeremias. Ele é um programa para micro e pequenas empresas, né? Para ajudar nesse processo da crise que nós estamos vivendo. É uma lei que já existia, é claro que ela foi substituída por essa do Pronamp, porque ela estendeu, né, prazos e período de aplicação, tá? Uhum. Eu vi o Eu sigo. seguinte, que essa lei, só para entender, inicialmente foram destinados recursos, acho que de 13 ou 15 bilhões, é isso mesmo? Foi um recurso específico durante a pandemia que o governo destinou para essas empresas, é isso? Sim, o que acontece? A lei ela já existia, né? Na verdade, era a lei Uhum. PMNO, que era para incentivo de pequena e média empresa. Esse Certo. recurso ele pode ser investido tanto para capital de giro como para investimento. Nesse momento da crise, o que o governo fez? Ele fez um aporte num chamado fundo garantidor, de forma que garanta que os bancos tenham uma certa cobertura em caso de inadimplência, né? O Certo. processo, ele já existia essa lei, o empresário ele já poderia pegar esse recurso, independente do momento que nós estamos vivendo. Ele é um recurso que tem lá uma taxa de juros menor, porém, quem subsidia isso é o próprio banco. E nesse momento da crise, como os bancos não estavam liberando o crédito, o governo ele, aplicou esses 15 milhões de forma a dar uma garantia em caso de inadimplência. Muito bem. Programa destinado às microempresas que obtiveram receita bruta igual ou inferior a 360 mil em 2019. É isso, né? São essas empresas que têm direito a pegar esse financiamento, que é uma taxa de juros menor até para empresas, é isso. Uma taxinha um pouquinho menor aí. O E... foco, o foco do Pronamp são as pequenas empresas, tá? Que fatura até Uhum, 4 milhões e 600. Esse é o foco. E aí dentro dele é calculado 30% daquilo que foi de faturamento. Para as empresas que uhum. têm menos de um ano, ele também pode entrar com pedido de recurso, tá? Desse Pronamp. No entanto, o cálculo é 50% ou do capital de giro ou do faturamento do período, o que for mais vantajoso para a empresa, tá? É isso Entendi. que coloca dentro dessa regra do Pronamp. Eu queria saber, eu li que até dia 29 de agosto os empresários poderiam se inscrever para tomar esse empréstimo. Você sabe se ainda está aberto? Porque também você mesma, em um dos seus artigos, explicou que tramita no Congresso uma lei para estender até dezembro. Como é que está isso hoje? A gente está gravando em 11 de agosto, né? Para a gente pontuar. Sim. Ainda não foi aprovado, tá? Está tramitando, sim, para ampliar o prazo. De poder solicitar esse recurso para até 31 de dezembro. Uma das Uhum. justificativas para a prorrogação é a demora da regulamentação da lei, que ela saiu dia 19 de maio, porém ela demorou muito tempo para ser regulamentada. Então, a Certo. princípio, até 29 de agosto, que o empreendedor pode solicitar, mas a gente acredita aí que a semana que vem já tem a novidade de estar liberando, uma vez que o governo já está prometendo colocar mais recursos agora a partir do dia 15 desse mês, daqui 3 dias, né? Hoje é dia 11, daqui 3 dias, tem uma promessa do governo de colocar mais 15 milhões dentro do recurso do fundo. Então, tem uma grande Então, expectativa aí do mercado criar esse prazo, sim. 15 milhões ou 15 bilhões? 15 bilhões, desculpa, falei errado, bilhões. 15 bilhões, porque 15 milhões, Regina, não vai dar para nada, né? Os 15 bilhões, aliás, essa é a minha próxima pergunta, né? A gente fala em 15 bilhões, mas você estava lendo alguns artigos seus, você coloca muito claramente que a importância da pequena empresa e da microempresa para o país que tem uma representatividade muito grande
Aqui, ó, de acordo com o Sebrae, micro e pequenas empresas representam mais de 30% do PIB nacional e são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no país, você escreveu, né? Então, eu queria que você colocasse qual é a importância desses recursos, inicialmente 15 bilhões, agora se promete mais 15, né, para girar a economia, já que essas empresas são tão importantes para o país. A entrada desse recurso é extremamente necessário para a sobrevivência das pequenas empresas, considerando que já tem aí a retomada, né, de funcionamento, alguns comércios já estão trabalhando, mas as vendas, o faturamento não está no mesmo nível antes da pandemia. Além disso, o empresário, com esse recurso, ele precisa aproveitar para fazer investimento, para fazer vendas e-commerce, principalmente quem é de comércio, quem trabalha com venda de mercadorias e produto, precisa reinventar dentro desse processo. Então, esse recurso é de extrema importância. O que eu vejo hoje aqui de experiência prática, né, com alguns empreendedores e participando aí tanto das reuniões do Sebrae como das associações comerciais, que as empresas elas estão tentando, na medida do possível, segurar o emprego, né, aproveitando de alguns benefícios de afastamento, redução de jornada, mas essa retomada ainda há uma grande necessidade de caixa, né? Então, o governo fazer esse aporte vai ajudar muito a fazer a manutenção desses empregos e reaquecer a economia. Aliás, é um dos requisitos, não é, Regina? É manter os empregos para poder ter acesso a esse empréstimo, né? Eu queria que você falasse uma orientação para o empreendedor, para o empresário, que talvez nunca pegou um empréstimo. Para que análise que ele tem que fazer, né? Para ele, de repente, não se endividar, né? Porque, de repente, vai pegar um empréstimo, vou pintar a loja. Não é o caso, né? De repente, é melhor pegar um empréstimo para investir em tecnologia. Qual é a sua orientação? A orientação que eu dou para quem, né, eu tenho a oportunidade é que sempre faça o cálculo e verifique que pegar esse empréstimo ele tem que ser pensado em como trazer mais recurso para a empresa. Então, assim, se ele vai pegar um empréstimo, ele tem que pensar o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vai ampliar as minhas vendas? Vai garantir o meu nome no mercado? Vai fazer com que eu tenha mais acesso aos meus clientes e amplie o meu faturamento? Se sim, ele deve pegar, porque a taxa de juros é baixa, e fazer esse investimento para ampliar o faturamento dele. Então, a gente diz muito assim, olha, para quem investir num site para ampliar a venda, vale a pena. Fazer investimento em tecnologia, vale a pena. Divulgação da marca, marketing, vale a pena. De novo, né? Tem que trazer retorno de caixa para a empresa ao longo do tempo, esse recurso. E você citou bem a questão de muitas empresas estão se transformando. Então, a pessoa não tinha um departamento, um setor de e-commerce, né? Ela vendia só presencialmente, e agora talvez ela tenha que investir nesse setor, né? E não é fácil, né? Você criar um e-commerce do dia para a noite. Mas se você vê um horizonte, eu acho que é uma boa possibilidade. Então, eu queria que você detalhasse um pouco como é que é o Pronamp para quem está interessado. Se tem um valor mínimo, prazo para poder pegar esse empréstimo e quanto tempo se pode pagar? O prazo de pagamento é 36 meses, tá? Tem uma carência de 8 meses. Então, esses 36 meses já é contando com a carência do empréstimo. Mas como assim carência? Eu tenho que ter 8... Ele pode pegar o Como que é a dinheiro hoje carência? e pagar a primeira parcela daqui 8 meses. Ah, bom, isso é importante, né? Ao mesmo tempo que tem que se Isso, planejar, né? Para não gastar e chegar na hora de pagar e não ter o recurso, né? Tem que ter um planejamento. sim, Você, por como isso que contadora, vocês orientam isso lá na empresa que você presta a consultoria, né? Que é a, a capital social, né? Como é que vocês orientam os seus empresários em relação a fazer esse planejamento? eu sempre trabalho com eles com a questão do fluxo de caixa. Tá? É importante, inclusive, eu digo mais, né? Antes de fazer o empréstimo, é importante construir esse fluxo de caixa para realmente conhecer Uhum, qual é o nível de endividamento da empresa e quais são os planos para fazer esses pagamentos. E aí, a partir daí, uhum. pega o empréstimo, pega esse empréstimo, já coloca, computa no seu fluxo de caixa as datas de pagamento e
contabiliza quanto que você tem que vender, o quanto você vai ter que ter de dinheiro na data do primeiro vencimento para dar conta do compromisso assumido. Olha, muito interessante. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupas, eu não vendia online, então eu vou pegar um empréstimo, então vai colocar tudo ali por A mais B. Então, eu não estou vendendo nada presencialmente, porque minha loja, sei lá, não está abrindo, eu estou na zona vermelha aqui do estado de São Paulo, então mas eu vou vender online. Então, eu vou pegar lá, sei lá, 50 mil reais, vou investir nisso, e eu tenho que vender todo mês, para daqui a 8 meses eu começar a pagar, sei lá, 3 mil por mês. Então, eu vou ter que ter uma venda X por mês para chegar lá e eu ter o recurso certinho para pagar, né? Seja um bom planejamento, né? Fundamental, né? Sim. Uma coisa que eu incentivo muito, já que nós estamos falando dessa questão de planejamento, eu trabalho muito com meus clientes, trabalhar a lógica do lucro primeiro, tá? O que seria isso? Em linha geral, as empresas trabalham, faturam, pagam suas contas, paga os impostos e aí descobre se teve lucro ou não e distribui. Na lógica que eu tento motivar, incentivar os meus clientes primeiro fatura, dali tira um percentual de lucro, efetivamente já faça reserva para sua empresa e depois você faz o pagamento de impostos, prolabore, encargos, funcionários, enfim. O que muda nessa lógica, né, de pensar no lucro primeiro? Que em vez de eu querer que no final eu descubra se eu tive lucro, eu tenho que trabalhar com a mente que a minha empresa sempre tem que dar lucro, para que eu possa reinvestir nela e para que eu tenha caixa e ter uma vida saudável. É claro que quando o empreendedor está começando, ele vai falar assim, Regina, né, tudo que eu vendo, praticamente eu pago imposto, que eu preciso primeiro me estruturar, me sustentar. Eu oriento assim, começa com 1%. 1% é um valor muito pequeno. Se você pegar a cultura de reservar todo mês, né, de poupar 1% do faturamento da sua empresa, com certeza você sempre vai ter caixa. E aí, ao longo do tempo, você aumenta para 2%, 3%. A gente percebe que é viciante, né? Eu tinha um cliente que ele não fazia isso, e hoje ele fala, eu estou super feliz, que agora eu reservo todo mês 10% do meu faturamento, consigo pagar tudo e no final do ano ainda tenho lucro para distribuir. Isso é uma cultura, nós brasileiros acabamos não tendo essa cultura de poupar, né? E isso é histórico, é desde criança, a gente não tem essa cultura de poupar, mas a empresa deveria ter a mesma cultura, de reservar 1%. E aí, pensando nesse momento do Pronamp, eu tenho aí 8 meses para efetuar o pagamento do empréstimo adquirido. Guarda todo mês um percentual. Faturou? Vai lá investir. Vamos pensar, né? A gente deu um exemplo de uma loja. A loja foi lá, e-commerce, fez um site, pensou em logística, gastou com marketing para poder divulgar a sua loja online. Começou a vender? Guarda 1%. 1% da venda. E Você aí, daqui sabe, 8 meses, ela vai ter esse dinheiro. Regina, é bem interessante isso do que você falou, né, de reservar, até para as finanças pessoais, os consultores e especialistas sempre falam isso também, né? Primeiro reserva, mas eu tenho que pagar as contas. Calma, você vai pagar as contas, mas se você não tiver a cultura de reservar, você vai pagar e nunca vai sobrar, enfim, né? E a mesma coisa com o tempo. Eu li um livro também do Christian Barbosa, com um parceiro, ele falava de tempo e os recursos, né? Ele falava o tempo e o recurso é a mesma coisa. Se você fala, se eu não reservar o tempo, e isso é muito interessante agora na pandemia, que todo mundo fala, tá sem tempo, né? A gente às vezes não sabe se organizar, porque quem é funcionário, era condicionado pela empresa. Eu vou lá, trabalho, volto, depois eu tenho isso, e de repente a gente se viu nessas condições. Então você está trazendo dicas bem valiosas. A gente está falando aqui do Pronamp, você que nos acompanha aqui no Alesp Conecta, e a Regina, que é contadora e é também a Regina Fernandes, que é contadora e é responsável técnica do Escritório de Contabilidade Capital Social, está nos ajudando a entender como é que funcionam os recursos dessa linha de crédito. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua prática, os seus clientes, você já falou um pouco, mas onde é que eles usam mais esses recursos, né? Porque a gente sabe que pode ser usado para comprar uma máquina, para fazer uma reforma, ou para investir num equipamento, ou em recursos humanos. Como é que o seu pessoal tem investido mais esse recurso quando ele faz um empréstimo no Pronamp? Hoje, em geral, estão investindo na área comercial. É bem interessante esse movimento, né?
que, em geral, eles estão investindo na área comercial. E na área comercial, o que a gente percebe que, pelo menos, os meus clientes estão fazendo? Contratando uma pessoa para a área de venda, uma pessoa mais sênior, né, mais preparada, investindo em marketing nas redes sociais para divulgar o trabalho, o serviço e como está sendo feito, e investindo, para quem trabalha com e-commerce, em logística, tá? Esse está sendo os grandes investimentos das empresas que estão pegando o Pronamp e que estão querendo se reinventar dentro do processo da crise. Agora, Muito a gente bem. tem também uma característica que eu não indico muito, apesar de ser necessário, de pegar somente para pagar dívida. Porque senão a pessoa não, ela paga a dívida, mas não vende mais, ela vai continuar com problemas financeiros. Então, eu digo assim, olhe para o seu negócio, qual é o seu plano, para onde você quer chegar, e aí, a partir daí, faça um financiamento consciente, buscando trazer caixa para a empresa. Apesar que eu achei interessante essa sua colocação, vamos falar sobre a taxa de juros. Ela é composta pela Selic, acrescida de 1,25% ao ano, né? Então, a Selic, que quando dessa reportagem aqui estava 3, mas agora está menos, né, a Selic, né? Está menos, está 2,25 agora. Então, 2,25% e mais 1,25% ao ano é o que você vai pagar se você é microempresário, pequeno empresário, se você adquirir recursos do Pronamp, que, conforme a Regina estava explicando aqui, está desde maio à disposição. Nessa gravação aqui nossa, vai até 29 de agosto, mas a possibilidade de se estender até o final do ano. Então, claro, se você vai pagar dívida e você está pagando uma dívida com juros muito altos, de repente compensa você pegar um recurso com juros menor. Mas, ao mesmo tempo, é o que a Regina está falando, não focar só nas dívidas, né, Regina? Tem que trazer o desvio. Sim, tem que trazer o dinheiro. Claro, se a gente tem uma dívida muito alta e puder pagar e ficar com uma dívida menor, sem sombra de dúvida, é uma das melhores opções. Mas pagar a dívida e não também ter caixa para poder fazer a empresa girar e trazer o dinheiro, também, assim, paguei a dívida e o que eu faço com a empresa agora, né? Não tem como tocar para frente. Por isso que é importante, assim, não focar somente em pagar dívida, né? Acho que o primeiro passo que todo empresário deveria fazer é olhe para a sua empresa, faça o seu fluxo de caixa, pense no seu plano de negócio, para onde você quer ir, quais são suas estratégias, quem são os seus clientes, e aí, a partir daí, vai para o empréstimo. Que esse financiamento é um dos melhores financiamentos para o empreendedor, sem sombra de dúvida. Por isso que ele acabou tão rápido e por isso está tão difícil acessá-lo. Certo. Mas também não adianta pegar e não ter um planejamento. Acho que o grande ponto é esse, é ter um planejamento para fazer uma boa aquisição do empréstimo, né? Certo, porque dinheiro na mão é vendaval, isso eu já ouvia desde criança. Agora, eu queria que você também, como contadora, Regina, explicasse, porque eu imagino que o empreendedor, o empresário, são muitas legislações, alterações trabalhistas, então assim, eu posso deixar de repente, depositar o FGTS, eu posso pegar aquele tributo que eu estava pagando e postergar alguns meses. Muitas legislações alteraram muito. Como é que o empreendedor no caso, o contador orienta para esse cenário, para ele não se perder? Bom, o que foi permitido dentro da legislação de prorrogação de prazo já aconteceu e nesse momento não tem mais, tá? Inclusive já começou a ter as guias que foram prorrogadas, né? As primeiras já começaram agora os vencimentos. O que a gente orienta sempre, né, de novo, fluxo de caixa. Colocar no fluxo de caixa os vencimentos para não se perder nas contas e no prazo. Eu aqui dentro da Capital, eu também monitoro isso dentro de uma ferramenta que eu uso para os meus clientes de gestão operacional. Então, eu acompanho todos os vencimentos, encaminho para ele as guias e monitoro se foi feito o pagamento ou não. Pagamento efetuado, eu dou abaixo aqui comigo, não pago, eu entro em contato com ele e tento viabilizar ou verificar qual que é o plano de pagamento. Agora, Sabe por que nesse eu momento, pergunto isso? se a gente... Desculpa, te cortei. Mas assim, porque, por exemplo, se você pegar a legislação trabalhista, a gente está fugindo um pouquinho do tema do Pronamp, mas eu queria aproveitar você como contadora. Por exemplo,
férias. Você pega as férias hoje, você pode pagar um terço das férias só em dezembro, né? Mas se a empresa em dezembro ela não tem um faturamento melhor, porque ela não, sei lá, não vende roupa, ela vende cimento e em dezembro não faz diferença, então ela tem que se planejar sempre para não chegar na hora de pagar aquele compromisso, no caso trabalhista, que foi postergado, ela não ter o recurso, né? Sim, sim. Alguns clientes nossos aqui, por exemplo, nós não indicamos que fizesse isso. Ele deu férias, pague um Hum, terço. Porque era só prorrogar problema para frente, com chance ainda de, se chegar em dezembro e não conseguir honrar com o pagamento, ainda ter uma possível ação trabalhista, né? De reclamação, de que não recebeu, de que, enfim. E a uhum, situação fica pior para o empreendedor. Eu sempre falo também que qualquer decisão do que fazer de prorrogação, de financiamento, é olhar primeiro para o perfil da empresa, como que ela gere o caixa dela, qual que é a melhor opção. Por exemplo, teve alguns clientes nossos que a melhor indicação foi realmente suspender contrato. Escolas, né? Quem tem escola infantil. Falei, olha, suspende o contrato, é a melhor solução. Não adianta redução de jornada, não adianta dar férias e jogar um texto para frente, porque não é isso que vai resolver o seu problema. Se a escola está fechada, alguns pais, a grande maioria, pararam de efetuar o pagamento das que estavam em escolas uhum, particulares, e ela não queria, no primeiro momento, mandar embora, porque não sabia se retornava ou não. Eu falei, suspende o contrato. Se uhum. o contrato foi permitido, para o seu negócio, essa é a melhor opção. Teve empresas de varejo, que foi de fast food, que a gente orientou, olha, reduz jornada, suspende parte do contrato de algumas pessoas, reduz jornada de outras, porque para você é a melhor opção. Então, às Uhum. vezes, o empreendedor olha a legislação e quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele tem que olhar para o negócio dele. Eu acho que sempre assim, olha para o seu negócio e, em cima do seu negócio, tome as melhores decisões. Simplesmente dar férias e jogar para frente ou prorrogar um imposto não é a solução, porque a dívida vai chegar e pode chegar tudo de uma vez só, né? E aí ele não Pois tem o é. dinheiro para E qual é o chegar. empreendedor, Regina, que você acha que vale a pena usar o Pronamp, né? Que é aquele que tem uma perspectiva que ele falou, poxa, não sei, eu não sei como é que vocês falam, capital de giro, enfim, o meu faturamento, ele caiu 80%. E aí, eu fecho a empresa ou será que eu ainda tenho fôlego se eu pegar esse recurso, né? É esse tipo de análise que você faz, então, para Esse tipo de orientar o seu análise que cliente? a gente faz. Esse tipo de análise que eu faço para orientar o cliente. Em geral, para quem teve redução de caixa, faturamento, né? Reduziu, vale muito a pena. Porque ele vai ter um Uhum, fôlego aí de no mínimo 8 meses para ele trabalhar. Só que, de novo, né? A gente acaba sendo meio que repetitivo. Olha, mas volta para o seu fluxo de caixa e analisa as suas contas. O que você pode reduzir, o que você pode mudar, o que você tem que implantar, porque você precisa trazer dinheiro para casa. No final das contas, né, ele precisa fazer desse dinheiro virar mais dinheiro para ele. uhum, muito bem. Bom, Regina, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você ficasse à vontade para dar as orientações gerais. E eu queria também, antes disso, de você falar um pouquinho da sua percepção em relação ao poder público. O que o Estado, tanto o governo no nível federal, municipal, estadual, poderia fazer ainda, né, para colaborar com as empresas? Como é que você está vendo esse cenário? Porque pelo artigo que eu li seu, você, no primeiro momento, você falou, todo mundo pegou os recursos e para muita gente não deu, né? Então as pessoas ainda, Sim, muitos empresários ainda estão no sufoco, né? O que você acha que o próprio poder público poderia fazer para amenizar? E porque é um cenário muito indeciso e o próprio governo precisa que as empresas girem até para poder arrecadar, né? Enfim. sim. Eu acredito bastante que da esfera federal colocar mais recursos no fundo garantidor. Acho que esse é o primeiro passo, né? Libera recurso para o fundo garantidor de forma que os bancos se sintam à vontade de deixar essa linha aberta para o mercado e o empreendedor acessá-la e utilizá-la. Se a gente descer para a esfera estadual, eu acho que rever a carga tributária nesse período,
com isenção ou corte em 5% do percentual da carga tributária, de forma que a gente incentive as vendas, e aí o empreendedor repasse isso para o consumidor, né, reduzindo também os valores dos preços, para que o mercado comece a girar. Então, assim, eu acho que da esfera estadual e municipal deveria olhar muito bem essas cargas tributárias, a carga tributária, fazendo uma redução dela no período. Eu sei que o governo também precisa de caixa para operar, né? Mas nesse momento ele deveria olhar para as empresas que geram a renda e que fazem realmente a economia girar. E o federal fazer mais recursos no fundo garantidor. Acho que isso tende a ajudar. Acho que o Pronamp, de todas as ações que o governo fez, o Pronamp ela foi a mais acertada, apesar de ter sido tardia e ter vindo um valor menor. Uhum. Existem outras linhas de crédito para empresários, elas provavelmente não são tão atrativas, mas tem linhas oferecidas pelos governos para o pequeno e microempresário, além do Pronamp? Tem o FAMP, que é uma incentivada pelo Sebrae, também. É uma linha bastante interessante, com a taxa de juros boa. Inclusive, antes do Pronamp, o FAMP era a melhor taxa de juros. Uhum. Tem alguns recursos liberados pelo que eles chamam fundo de fomento, né, que são os BNDES da vida. Esse também tem algumas taxas de juros que, olhando para o empreendedor, faria sentido. No entanto, a gente acaba na burocracia. Que nisso, uma das coisas que o governo colocou no Pronamp é que os bancos estavam isentos de tirar as certidões, pedir todo tipo de documentação para fins de liberação de crédito. Tá? Apesar que os bancos continuavam olhando se a empresa estava com o nome negativado, e estando, os bancos estavam negando, os créditos federais, né, as certidões negativas de impostos municipais, estaduais e federais, esses os bancos não estavam analisando, porque o Pronamp permitiu essa isenção de análise. Mas tem essas outras linhas de crédito. O do Sebrae é bastante interessante, quem tiver a oportunidade de acessar, vale a pena. Tem 2 clientes nossos aqui do escritório que a gente conseguiu colocar dentro da linha do Sebrae, e além disso participou de um outro fundo garantidor do Sebrae de incentivo à gestão da empresa, então eles estão passando por um processo de mentoria, e nesse momento da crise o Sebrae não cobrou, né, ficou 100% subsidiado pelas verbas do Sebrae. Então tem aí algumas linhas disponíveis no mercado sim para o empreendedor. O problema é que ele tem que correr atrás, né? É difícil de acessar. Ô, Regina, para encerrar, eu queria que você falasse sobre a taxa. A taxa Selic, o Pronamp, o recurso do Pronamp, ele está amarrado à taxa da Selic mais 1,25%, 1,25%. Se a taxa cair, ele vai pagar menos lá na frente? Sim, vai pagar menos. Não é a contratação no momento. Hoje a taxa está 2,25, então, não. Se ela for para 2, ele vai pagar em cima de 2, não do que ele contratou hoje. Sim. Isso é interessante, porque a perspectiva é de cair mais ainda, não é? Sim, a perspectiva é cair. Por isso, assim, a gente está falando que o Pronamp é o melhor financiamento. É o melhor. Certo, entendi. Por isso que o governo deveria incentivar muito para as empresas acessarem e saírem desse sufoco nesse momento da crise, porque é o melhor financiamento que o empreendedor pode pegar, é esse do Pronamp. Muito bem. Bom, se faltou alguma pergunta importante, você, por favor, pode complementar. Nós temos mais um minutinho aí, mas eu quero desde já agradecer muito a sua presença, porque contador, Regina, é igual médico. A gente não quer, mas a gente precisa, né? A gente não quer precisar. Mas o contador, então, a gente precisa muito, né? E é como um amigo meu, advogado, fala: não procura advogado, contador, depois que a coisa bombou. Procura antes, para a gente fazer um planejamento e aí você seguir o seu negócio com calma. Não é isso? Meu amigo é bem assertivo na fala, é isso mesmo. O contador, se o empreendedor olhar para o contador como amigo, como parceiro de negócio, realmente ele tem um grande braço, né, para estar do lado dele no dia a dia e tomar as melhores decisões. A única coisa que eu dou de alerta, né, para o Pronamp, em especial, que é o tema, é que precisa olhar a questão de número de funcionário. Se ele declarar que tem uma quantidade de funcionário, ele precisa manter essa quantidade de pessoas empregadas durante todo o processo do contrato, tá?
Não Isso é precisa ser importante. as mesmas pessoas, não precisa ser as mesmas pessoas, ele pode trocar de funcionário, mas precisa Uhum. ter funcionários contratados de acordo com o que foi declarado no momento da contratação do recurso. Lembrando que essa informação ela vai via RAIS, né, que é uma obrigação que o contador transmite. Então, o Uhum. governo ele tem acesso a essa informação, então ele precisa garantir que tenha, tá? Acho que de Isso é linha muito geral é importante. isso. Isso é muito importante, porque o programa está justamente vinculado à manutenção do emprego. Bom, eu conversei com a Regina Fernandes, contadora e responsável técnica do Escritório de Contabilidade Capital Social. Obrigado pela sua entrevista, Regina. Obrigada a vocês. E a gente vai ficando por aqui. Continue mandando os temas que a gente vai falando aqui. Se você é empresário, se você é pequeno empresário, que a gente vai tirando as suas dúvidas conforme você manda as sugestões. Eu fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.